Ontem teve jogo da seleção brasileira e o Brasil venceu com tranquilidade ontem a seleção da Tunísia em amistoso preparatório para a Copa pelo placar de 5-1. E apesar de mais um grande jogo da seleção, o grande destaque de ontem ficou por conta do gol marcado pelo atacante Pedro do Flamengo, que entrou no segundo tempo e conseguiu deixar a sua marca. Lembrando que o Pedro é um cara que vem tendo um destaque muito grande no futebol brasileiro e até os torcedores que não são do Flamengo queriam vê-lo na seleção brasileira. Então ontem ele teve a sua oportunidade e deixou a sua marca. Porém, está viralizando nas redes sociais um compilado de lances onde parece que por muitas vezes o Pedro é ignorado pelos companheiros, onde eles têm a oportunidade de tocar para o Pedro e mesmo ele livre, esses jogadores não tocam, tanto que em determinados momentos o Pedro até faz algumas reclamações no jogo. Seria essa uma tentativa de queimar um jogador vindo do Brasileirão? Você vai conferir comigo nesse vídeo após a vinheta da seleção brasileira. Antes da gente começar, eu tenho um recado pra você. Você quer comprar camisas de times e seleções, mas tá cansado de pagar caro por aí? Então, você tem que conhecer a loja parceira do canal, que é a Maestro das Peitas. Lá você tem acesso a camisas de altíssima qualidade, um preço muito mais acessível do que você vê por aí. E detalhe, eles entregam para todo o Brasil com um preço também muito acessível. Então se você quiser garantir sua camisa nova de um time brasileiro, um time europeu, até mesmo da seleção para a Copa do Mundo, só clicar no primeiro link da descrição para poder conhecer o site. E na hora das suas compras, utilize o cupom ViniViner, que vai garantir para você 10% de desconto. Qualquer dúvida que você tiver, a Maestro das Peitas pode tirar para você. Basta chamar eles no WhatsApp, nesse número que eu tô deixando aqui na tela e vou deixar também na descrição. Como eu disse, o Pedro chegou à seleção brasileira e não só os flamenguistas queriam ele na seleção, mas também torcedores de outros times. Ele vem tendo um ótimo desempenho no Flamengo, assumiu de vez a titularidade e hoje é difícil você imaginar novamente o Flamengo sem o Pedro como titular. E detalhe, o Pedro era um jogador que o Tite já gostava muito, chegou até a convocá-lo quando ele ainda era jogador do Fluminense, mas naquela oportunidade, após uma grave lesão, o Pedro não teve mais a sua chance. Agora, às vésperas da Copa, com ele bem no Flamengo, o Tite conseguiu chamá-lo novamente. Dessa vez ele conseguiu corresponder, deixando o seu gol no único jogo em que fez parte. Pedro, nessa temporada pelo Flamengo, em 53 jogos, marcou 24 gols e deu 10 assistências. Então é realmente um nível altíssimo. E o Pedro tá com tanto prestígio aqui no futebol brasileiro, até com quem não é flamenguista, que quando ele não entrou no amistoso contra a Gana, na semana passada, muita gente reclamou e protestou nas redes sociais, questionando qual era o motivo do Tite ter levado o Pedro para a seleção se não o utilizou no jogo. Porém, ontem contra a Tunísia ele finalmente entrou em campo. Porém, mesmo com o gol marcado pelo Pedro, começou a chamar a atenção nas redes sociais um compilado de lances onde parece que o Pedro está sendo queimado pelos seus companheiros, ou seja, muitas vezes, mesmo livre, mesmo fazendo o facão, ele não recebe o passe. Isso aconteceu em determinado momento com o Rafinha, outro momento com o Vinícius Júnior. Então muita gente começou a questionar que ele poderia estar sendo queimado por uma panela da seleção brasileira. Tanto que eles destacaram que até o gol marcado pelo Pedro não saiu com passe de ninguém. É uma jogada que a bola sobra para ele e aí ele marca o seu gol. Então a dúvida nas redes sociais é se essa seria uma panela formada para que um jogador do Brasileirão não vá para a Copa do Mundo. Até porque o Pedro nesse momento concorre por uma vaga com o Gabriel Jesus, Matheus Cunha, Roberto Firmino, todos eles jogadores que atuam lá na Europa. E essa teoria acabou ganhando mais força após polêmicas declarações do atacante titular da seleção brasileira, que hoje é o Richarlison, o camisa 9. Ele deu uma declaração após o jogo contra a Gana, na semana passada, e outra após o jogo contra a Tunísia. Então vamos lá primeiro ao que ele disse após o jogo contra a Gana. Venho aqui e faço meu trabalho calado. Aproveito as oportunidades e é continuar. Espero que o povo brasileiro acredite mais em mim também. Venho para a seleção e faço bastante gols. Após o jogo contra a Tunísia, ele disse o seguinte a respeito da declaração que deu após o jogo contra a Gana. A minha cobrança no jogo passado foi mais por causa disso. Parece que ali na frente não tem ninguém, não tem o 9. Toda vez que eu venho aqui, eu marco os meus gols. Parece que o pessoal do Brasil não acompanha a gente lá na Europa. A gente trabalha duro lá também. Faz o nosso trabalho sério lá, faz gols.
e foi por isso que eu cheguei na seleção. Essas declarações tiveram dois alvos, a imprensa e a torcida. Porém, a impressão que foi deixada, mesmo que não tenha sido a intenção do Richarlison, é que ele estaria com um certo ciúmes por um jogador do Brasileirão e estar sendo pedido na Copa do Mundo pela imprensa e também pela torcida. Tanto que até parte da imprensa e parte da torcida queriam que o Pedro fosse o camisa 9 titular para a Copa do Mundo. Então isso parece ter incomodado o Richarlison. Com tudo isso que eu trouxe, as declarações, o compilado de lances, será que realmente é verdade que estão tentando queimar o Pedro na seleção para que ele não vá para a Copa? Bom, apesar das teorias da conspiração da internet, parece que a história não faz tanto sentido assim. Até porque o próprio Pedro, após o jogo de ontem contra a Tunísia, ele deu uma declaração destacando como ele foi recepcionado na seleção brasileira e ele falou também sobre uma coisa que o Neymar disse para ele logo que ele entrou em campo no segundo tempo. Foi uma recepção muito boa de todos os jogadores, dos mais velhos aos mais jovens. E isso é muito bom, a gente se sente em casa. Já sobre o Neymar, ele disse o seguinte: quando entrei, o Neymar falou: vou jogar contigo, vou te buscar. Se já não bastasse essa declaração do Pedro dizendo que o ambiente na seleção para ele é muito bom e que até o Neymar disse que iria jogar com ele, a imprensa flagrou logo antes da partida os jogadores da seleção na caixinha de som escutando uma paródia feita pelo Fute Paródias, que é uma homenagem ao Pedro. Então, se tá até nesse clima de brincadeira, não faz sentido quererem queimar o Pedro na seleção. Então, apesar dos burburinhos, ninguém parece estar queimando o Pedro na seleção. Agora eu quero ver sua opinião nos comentários. Qual é a sua impressão a respeito do compilado, das declarações do Richarlison e a respeito do que o próprio Pedro falou? Então, bom, galera, esse aqui foi o segundo vídeo dessa quarta-feira. Agradeço a cada um de vocês que acompanhou o vídeo até aqui. E não se esqueça, se tiver gostado, deixa o like porque ele vai ajudar o YouTube a entender que você curtiu esse vídeo e assim ele vai recomendar as novidades para você. Se inscreve também e aciona a notificação para eles sempre te avisarem até quando saírem os shorts do canal. Compartilha, põe sua opinião nos comentários e me siga aqui também na minha rede social. E não se esqueça, você agora que quiser curtir a Copa do Mundo em família, em casal, você pode comprar suas camisas da seleção na loja parceira do canal, que é a Maestro das Peitas. Inclusive lá tá rolando uma promoção muito legal, onde comprando duas camisas e utilizando o cupom Copa em Casal, você garante 15% de desconto. Isso válido apenas para as camisas da seleção brasileira, tá bom? Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Vini Weiner aqui. Valeu, falou e fui!